Eu estou me preparando para começar a empreender, até já tive a minha ideia de negócio, mas eu não sei quanto de dinheiro preciso ter para começar a minha empresa. Essa é uma outra dúvida que sempre chega por aqui. Hoje eu e você vamos bater um papo de amiga sobre quanto dinheiro você precisa ter para abrir o seu negócio. Papo de amiga. O Papo de Amiga de hoje vai tratar de um assunto que muita gente me pergunta e que é praticamente impossível de responder. Quanto dinheiro eu preciso ter para investir no meu negócio? É claro que quando a pessoa me faz essa pergunta, ela gostaria que eu falasse um número exato para ela. Olha, geralmente você vai precisar de 5 mil, de 10 mil, de 3 mil, de 20 mil. Mas acontece que esse cálculo é quase impossível de ser feito, já que cada empresa é uma empresa, cada ideia é uma ideia, cada produto é um produto e cada empresa precisa de um montante específico para começar a funcionar. Como o valor de investimento pode variar muito se você está abrindo uma empresa de prestação de serviço, se você está abrindo um comércio, se você está abrindo alguma coisa numa área específica, você sabendo desses tópicos vai ficar um pouco mais fácil de você conseguir entender e calcular qual é o montante que você precisa ter para abrir a sua empresa. Eu não tenho uma resposta para você de um número exato para você começar a empreender agora, mas eu tenho aqui algumas coisas que você precisa se atentar para fazer esse investimento na sua empresa antes dela começar. Então vamos lá que eu vou apresentar agora para você os seus primeiros gastos antes de você abrir a sua empresa. O primeiro gasto que eu gosto de apresentar para uma pessoa que está abrindo uma empresa é os gastos para abrir o seu CNPJ. Mas, Bianca, eu preciso ter CNPJ para começar a vender? Eu só vou começar a vender brigadeiro. E todas as vezes que as pessoas me falam isso, eu respondo com a seguinte pergunta: o quanto você confia e acredita no seu negócio? Se você está abrindo um negócio que você acredita muito, o CNPJ vai te ajudar a abrir horizontes para sua empresa. Mesmo se você vender brigadeiro, pensa só. Se você quiser vender 100 brigadeiros no mês, você precisa ir atrás de 100 clientes para comprar um brigadeiro seu. Ou pelo menos 50 clientes para comprar 2 brigadeiros seus. Só que se você for inteligente, estiver preparado e conseguir prospectar as pessoas certas, você pode vender 100 brigadeiros para uma única empresa que faz a comemoração dos colaboradores dele numa festa mensal de aniversário. Imagina você que o seu custo de prospecção de cliente, o seu tempo indo atrás de um cliente novo vai ser muito menor se você prospectar uma empresa. Só que uma empresa não compra de uma pessoa que não possa emitir uma nota fiscal. Então, eu sugiro que você esteja preparada quando você entrar no mercado para atender também o mercado B2B. Afinal de contas, é esse mercado que vai te ajudar a alavancar ganhos e alavancar faturamento na sua empresa de uma forma um pouco mais rápida. Uma outra vantagem de ter o seu CNPJ quando você abre a sua empresa é que você consegue taxas interessantes em diversos lugares. Com os seus fornecedores, muito deles faturam para CNPJ. Com os bancos, vários deles têm alguns programas de financiamento e empréstimo com taxas super atraentes para CNPJs, até mesmo para fechar parceria com uma grande marca, ela vai precisar que você seja uma empresa legalizada. Nós já entendemos as vantagens de ter um CNPJ, mas e agora qual seria o custo disso? Existem duas formas de você abrir o seu CNPJ. A primeira delas é sendo um MEI. O MEI é o microempreendedor individual que consegue fazer o seu cadastro de forma gratuita aqui no Brasil e abrir o seu CNPJ sem custo nenhum. E aqui eu quero enfatizar isso porque quando você começa a abrir o seu MEI, algumas empresas de contabilidade começam a te mandar e-mails te cobrando taxas para abrir o seu MEI. Fique esperto, você não precisa pagar taxa alguma para abrir seu MEI. Geralmente, o que essas empresas de contabilidade estão fazendo, estão vendendo o serviço delas em cima da sua falta de experiência. E você não precisa contratar um contador para abrir seu MEI. Mas apesar de não ter custo com taxas para isso, você precisa começar a colocar na ponta do lápis a taxa mensal do MEI que você vai pagar. Toda pessoa que se cadastra como MEI precisa pagar o seu DAS mensalmente. Essa taxa gira em torno de R$ 50 a R$ 70, dependendo da classe que você abriu o seu MEI. Agora, existem algumas situações onde você não pode ser MEI. A primeira delas, já que a gente está falando de um microempreendedor individual, você não pode ser sócio.
Então, se por algum motivo você já é sócio de uma outra empresa, seja da empresa do seu pai, ou seja uma participação de sociedade na empresa que você trabalha hoje, ou qualquer outra situação que tenha colocado o seu nome como uma sociedade em alguma empresa, você não pode ser um microempreendedor individual. Nesse caso, você precisa abrir uma simples nacional, como um ME, um EPP ou até mesmo uma empresa limitada. E esse for o seu caso, você vai precisar sim investir em um contador e pagar algumas taxas para abrir o seu CNPJ. Essas taxas dependem um pouco da classe que você vai abrir o seu CNPJ, fora o valor do seu contador. Então, somando tudo, você vai precisar investir em torno de R$ 1.000 para abrir uma empresa se ela não for um MEI. Se você não for um MEI, você não precisa pagar a sua taxa mensal, mas você vai precisar pagar imposto de renda. Por isso, o contador vai precisar ser necessário no decorrer dos meses e você precisa incluir o gasto com uma empresa de contabilidade a partir de então. Um outro custo que tem das empresas que são cadastradas no Simples Nacional é que elas precisam ter um prolabore para um dos sócios. É como se o governo entendesse que, se sua empresa está funcionando, ela precisa de alguém trabalhando para ela. Fica tranquilo que, se você não começou a vender ainda, você não precisa tirar o prolabore. O prolabore só funciona para as empresas que estão faturando. Mas sobre isso, você vai precisar conversar certinho com o seu contador. Eu não tenho as respostas aqui para você porque eu não sei que empresa você abriu, quais são os quinais que você escolheu. Então, procure um contador para te ajudar nessa situação se você está abrindo uma Simples Nacional. Um outro custo que você tem que se atentar se você está abrindo um tipo de empresa desse é o certificado digital para emissão de nota fiscal. Seja você prestador de serviço ou comerciante, você vai precisar comprar um certificado digital, que é o que vai validar o seu cadastro na prefeitura da sua cidade para emissão de nota fiscal. Esses certificados, eles têm um custo bem baixo, eles podem variar de 100 a 250 até R$ 300, dependendo da empresa que você escolher e o tipo de certificado que você está comprando. Existem 2 tipos de certificado, o A1 e o A3. O A1 é válido por 1 ano e você tem que renovar todo ano, e o A3 você consegue ter a renovação a cada 3 anos. Só que o certificado digital A3, ele precisa de um chip, de um software instalado. Eu mesma escolhi renovar o meu certificado digital todo ano e não ir atrás desse software, dessa instalação, até porque o meu sistema operacional não permite. Bom, resolvidas as burocracias, um outro investimento que você precisa pensar antes de abrir a sua empresa é a compra do seu domínio e da sua hospedagem do seu site. Como disse o Bill Gates, quem não está na internet hoje em dia não existe. Você precisa pensar que ter sua empresa na internet hoje em dia é quase default. Vai ser interessante que você tenha um site para se apresentar pessoalmente se você é um prestador de serviço, mesmo que você não tenha um e-commerce. Agora, se você tem um e-commerce, é fundamental que você tenha um site. Então, você vai precisar se preocupar com os gastos da compra do domínio do seu site e da hospedagem do seu site. O domínio de um site, no primeiro ano, geralmente você consegue até de graça, mas em geral ele fica variando entre 100, 150, às vezes até R$ 50, dependendo do domínio que você está comprando. Também existe uma variação de preços de acordo com o domínio que você está escolhendo. Se é .net, se é .com, se é .com.br, se é .edu, se é .gov. Cada um desses tipos de domínio tem um preço no mercado e você vai precisar fazer uma pesquisa para isso. A hospedagem de um site também pode variar para o tipo de site que você está abrindo. Você pode pagar até R$ 100 por ano se você for abrir um site apenas portfólio para um prestador de serviço no Wix. Mas esse preço pode mudar para até R$ 400 por ano se você for abrir um e-commerce. Um outro gasto que você precisa incluir aí, que é um gasto bem barato, mas que você não pode esquecer, é a compra do seu chip do WhatsApp Business. Afinal de contas, no mundo de hoje, quando você abre uma empresa, as pessoas precisam ter um número para entrar em contato com você. Você precisa incluir a compra desse chip e também o gasto mensal que você vai ter com essa conta de telefone. Por mais que você compre um chip pré-pago, você precisa se programar para recarregar esse celular a cada 2 meses, mais ou menos, para você não perder esse número. Isso já aconteceu comigo e foi terrível. Eu comprei um chip de WhatsApp Business para usar na minha empresa. Nunca coloquei um crédito e depois de alguns meses esse número deixou de existir. Eu perdi toda a minha base de clientes. Se programe para carregar esse número pelo menos a cada 2, 3 meses. Uma outra coisa que é importante você se programar nesse período é a sua produção fotográfica. Seja você um prestador de serviço ou tenha você um e-commerce, você vai precisar produzir fotos para o seu site, para divulgação nas redes sociais e tudo mais. Algumas vezes você pode conseguir fazer isso sozinho na sua casa, mas mesmo assim, se programe com algum tipo de produção, de cenário, de roupa, de maquiagem, qualquer coisa que você vai precisar compor essas fotos para parecer profissional.
Se você não tem habilidade de fazer as fotos sozinho, você vai precisar incluir na sua lista de gastos um fotógrafo para te ajudar. Eu costumo dizer que foto boa se vende sozinho. Então vai ser uma pena você estar gastando tanta energia para abrir o seu negócio e você não ter sequer uma foto boa para mostrar o quão bom é o produto que você está vendendo ou até mesmo a seriedade que você está passando com o seu serviço. Aproveitando esse gancho, eu quero falar da sua identidade visual. Você pode sim começar uma empresa sem uma identidade visual profissional, mas a gente sabe que uma identidade visual profissional dá uma outra cara para o seu negócio. Já dá uma cara de profissionalismo, de empresa séria, de coisa que você pode confiar e muitas vezes esse investimento te traz um retorno logo no começo da sua empresa, já que você não precisa ficar convencendo as pessoas que você é uma empresa de verdade, uma vez que ter uma marca, uma identidade visual conceituada já faz as pessoas acreditarem nisso. Agora, vamos ao investimento de fato no que você vende. Seja produto ou serviço, você vai precisar fazer algum investimento para realizar essas duas coisas. Se você for um prestador de serviço, você precisa fazer o cálculo do investimento que você precisa fazer em software para entregar a sua prestação de serviço. Por exemplo, um designer precisa comprar um pacote de softwares que vai ajudar ele a fazer a criação. De repente, se você é um consultor financeiro, você vai precisar assinar alguma plataforma de reunião online para que você não passe pelaquela situação se depois de 40 minutos de reunião ter que mandar um novo link. Isso não parece profissional. Então, eu não sei qual é a área da prestação de serviço que você está, mas você precisa analisar quais softwares você precisa investir para começar a prestar esse serviço de forma mais profissional. Agora, se você for um comerciante, você vai precisar fazer o cálculo do seu estoque mínimo para começar a vender. Muitos fornecedores por aí exigem um número mínimo de produção dos produtos quando você vai comprar, e é esse o cálculo que você vai fazer. Qual é o mínimo que eu consigo comprar do produto que eu vou vender? Mesmo se você vai vender alguma coisa artesanal que você que vai fazer, como um bolo ou algum artesanato manual, você precisa comprar insumos para que isso aconteça, e esse é o cálculo que você vai fazer. Se eu for começar a vender bolo, qual é o mínimo de chocolate, de farinha, coisas que eu posso comprar para fazer no meu estoque, para já saber como que eu tenho que me preparar financeiramente para criar o meu primeiro estoque de insumos. Quase finalizando aqui a lista do investimento, a gente não pode esquecer da embalagem se você é um comerciante. Se você faz a entrega de um produto físico para o seu cliente, esse cliente precisa receber isso bem embaladinho e a embalagem hoje em dia significa muito para um cliente. Imagina que gostoso que é você chegar em casa e abrir aquele pedido que você comprou na internet, ele tá todo bem embalado, bem cuidado, cheirosinho. Isso é tão importante hoje em dia que existe aqui no YouTube vários canais que apenas fazem review de unboxing de produtos comprados pela internet. E já que a gente está nesse assunto, existe algo que não é primordial para você investir antes de você abrir seu negócio, mas eu acho que vai fazer toda a diferença. Seu cálculo financeiro ainda está fazendo sentido? Eu sugiro que você também pense em investir em um material de encantamento do cliente. Esse investimento te ajuda muito a economizar em marketing, principalmente na parte de recompra. Quando o cliente compra na sua loja pela primeira vez e ele recebe esse produto na casa dele cheio de brinde, de presente, de mimos, ele com certeza vai querer comprar pela segunda vez e ainda vai indicar para outras pessoas, vai contar dessa experiência. Então, o material de encantamento do cliente, eu acho que é primordial para você conseguir fazer o remarketing da sua empresa, trazer mais clientes, conquistar mais pessoas. E se você é um prestador de serviço, pense bem comigo. Dá para você fazer um material de encantamento para o seu cliente também. Muitas vezes, se você vende online, você pode entregar um mimo físico e surpreender esse cliente. Se isso não fizer sentido, existem outras formas de você oferecer vantagem para o cliente. Se um cliente contrata a sua consultoria financeira e no final você entrega uma planilha para ele que ele não estava esperando receber, isso é um material de encantamento do cliente. E, por fim, o último investimento que você precisa se programar é o investimento em marketing. Sem marketing não tem vendas, não adianta. Se você não fizer um mínimo de investimento em marketing quando você abrir sua empresa, vai ser muito difícil de você começar a vender. O investimento de marketing também vai variar muito de acordo com o que você está abrindo, qual tipo de empresa é essa, se você vende produto, se você vende serviço. Mas isso você pode ir atrás de um bom consultor de marketing para te ajudar mais ou menos quanto que você vai precisar investir nos 3 primeiros meses. Faça esse cálculo. Quanto eu preciso me programar antes de abrir minha empresa para investir nos 3 primeiros meses?
Porque se você assistir o vídeo 1 do Papo de Amiga, você vai entender que 3 meses é o tempo base de maturação de qualquer coisa, inclusive do seu marketing. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a tirar algumas dúvidas sobre os primeiros investimentos que você precisa fazer na sua empresa. Os investimentos que eu apresentei aqui, eles são os básicos do básico. Com certeza, depende do negócio que você está abrindo, você vai precisar investir em mais algumas coisas. Mas esse já é um começo para você fazer o cálculo e tentar descobrir quanto dinheiro você precisa investir para abrir a sua nova empresa. Se você gostou do Bate-Papo de Amiga, não esquece de já se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, encaminhar esse vídeo para alguém e eu te espero no próximo Papo de Amiga. Tchau, tchau! Papo de Amiga.